Estamos no YouTube, daqui para o planeta, o universo, as galáxias, a NASA. Começamos o Boa nosso noite, Brasil! Boa noite, mundo! Boa noite, Henry! Boa noite, Samuel, Augusto! Boa noite, Marcelo Salomão! Enquanto o YouTube existir, alcançaremos tempos e distâncias quase infinitas. Sou Marcos de Marzi e este é mais um FDC Cast do Fora da Caixa, um encontro de empresários do interior de São Paulo que se viu nesta crise obrigado a entrar na sua vida de uma forma diferente. E nesta noite estamos trazendo mais um papo de gênios. Agora eu quero apresentar o nosso convidado da noite, Dr. Samuel Augusto, professor, especialista em Direito Médico e da Saúde, especialista em Direito Digital, conciliador, Tribunal de Justiça, consultor para consultórios, clínicas, hospitais, planos de saúde. Ele é empreendedor, startupper, é um especialista e amigo nosso do Fora da Caixa. Samuel, muito boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Samuel! Bem-vindo, Samuel! Bem-vindo! Que legal Samuel estar aqui Augusto, com vocês. nosso grande advogado, nosso grande amigo. Oi, como é que é aquela frase? Se a saudade matasse... Já tinha morrido de saudade, Samuel. É muito tempo longe. Rapaz do céu, mas tem um ditado que fala que quem sente saudade é porque ama, né? Então, maravilha, excelente. Ó. Samuel, eu já vou passar a primeira pergunta para você, para a gente já iniciar o nosso papo colocando fogo no parquinho aí. Opa, Samuel, vamos lá. o WhatsApp é seguro? Conta para nós aí. Promessa é dívida, você prometeu que ia botar fogo no parquinho, né? Eita, nós. Bom, tem para quem é usuário do WhatsApp há mais tempo, vai se lembrar que num determinado momento da usabilidade do aplicativo, apareceu uma atualização onde aparecia uma frasezinha lá embaixo, né? Que este aplicativo, a sua mensagem está criptografada, fazendo uma menção a uma segurança das informações, das conversas trocadas ali, dos arquivos trocados. Em tese, sim, mas na prática a gente percebe o quão vulnerável sobre o ponto de vista tecnológico e sobre o ponto de vista, que é um dos assuntos que eu pretendo falar aqui também, cultural, das pessoas que manuseia, dos usuários do WhatsApp, né? Afinal de contas, o aplicativo, se você não usar, ele é seguro, né? Então, é um composto de processos de segurança da informação e, certamente, de consciência do usuário do WhatsApp. Eu temo aprofundar muito tecnicamente no assunto, a ponto de não me tornar bem claro na comunicação, mas, assim, eu prefiro um outro mensageiro, justamente por essa questão, por esse critério da segurança de dados. Pode falar nome, viu, Samuel? Telegram, a gente não tem patrocínio. Telegram. O Telegram, o Telegram ele é muito invasivo, hein? Nós tivemos aquela situação dos hackers lá, do Sérgio Moro, vocês lembram disso? Então também, eu não sei, o Samuel pode dizer isso para nós. Na verdade, os dois têm as mesmas características, né? A questão da invasão, ela vai contemplar, o que eu quero dizer assim, que a possibilidade de invasão, tanto de um quanto o outro, ela é real, ela existe. Os hackers, eles estão normalmente um passo, ou às vezes alguns passos na frente dos profissionais especialistas em segurança digital. Mas a gente percebe que por uma questão de política nacionalista, a gente percebe que o Telegram ele tem eventualmente menos interesse do que o WhatsApp. A gente percebe que o WhatsApp, os Estados Unidos, ainda recente, salvo erro, semana passada, demonstrou a sua
receio dos americanos, dos estadunidenses usarem o TikTok, né? Porque o TikTok é um aplicativo chinês. No mesmo princípio, o WhatsApp ele não é muito simpático ao Telegram. Por trás desses aplicativos, existe sim um interesse maior que aí é uma outra conversa. Depois a gente pode, talvez, se der tempo, a gente falar sobre isso. Legal. Boa noite, hein, Ricardinho, direto de Ourinhos, a capital do interior de Paulista. Como vai? Isso. Você está bem? Boa noite a todos vocês, os Fora da Caixa aqui, todos os nossos telespectadores, nossos telespecs. E é muito um prazer falar contigo, Samuel Augusto, um grande amigo, um karateca, um black belt também, um black belt como eu. A questão é a seguinte, quando falamos sobre legislação e tecnologia, a minha sensação, e aí eu queria que você me falasse com mais propriedade, obviamente, é que as pessoas, os governos, eles mentem para a gente. Essa é a minha sensação. Quando você fala após 11 de setembro, dia 26 de outubro teve uma onda nos Estados Unidos de segurança, e aí criaram lá o Patriot Act, né, o Ato Patriota, que era para unir, fortalecer a América, provendo ferramentas para interceptar, obstruir o terrorismo. Essa lei, simplesmente, ela autoriza o cara meter o pé na sua porta, sem mandado policial, revistar suas coisas, colocar escuta em você, vasculhar sua vida, porque você é um suspeito de terrorismo. Você, principalmente, que é um sujeito bege escuro, como eu, só que você é um bege escuro parecido com um indiano, se achar que você é um terrorista, você, então, pode ser invadido. Então, isso pode ser usado contra a população, contra o cidadão comum, como foi feito na China, como é feito na China, né? Então, quando fala que, olha, eu estou com medo do americano usar o TikTok, porque é um aplicativo chinês, que ele pode roubar os nossos dados. Ao mesmo tempo, usam os nossos dados aqui no Brasil e nos Estados Unidos, o Facebook, todo mundo usa os nossos dados e vendem para os chineses no câmbio negro. Então, quanto mais usam esse apelo de segurança, nós mais, na verdade, somos invadidos pelo Estado. Faz sentido esse comentário? Faz sentido esse recorte, doutor Samuel Augusto? Faz sentido. Nós estamos falando do CALEA, né? Esse dispositivo legal que os Estados Unidos criou, que eu vou tomar cuidado para não, mais uma vez, para não usar muito um termo juridiquês aqui, para ser acessível na comunicação, mas um dispositivo que, sobre o pressuposto de ataque ao terrorismo, invasão, espionagem contra os atos de segurança pública dos Estados Unidos, sobre esse pressuposto, eles falam que sim, toda empresa, tudo aquilo que tiver qualquer tipo de tecnologia estadunidense, em suma, autoriza de pronto a invasão do governo. A grande questão é a seguinte: tudo hoje você vai ter num cabo de um carregador, num fone, você vai ter algum componente estadunidense. A partir daí, ele já tem a autorização pela lei que foi criada justamente nessa ocasião aí, para entrar e vasculhar, para ver se você não é um terrorista, né? A grande questão é que daí você vai deixar vulnerável informações de segredos industriais, segredos comerciais, você vai ter toda a sua privacidade em xeque. E sabe o que é o pior, cara? As empresas estadunidenses, elas vão acabar, quando serem compelidas a entregar dados, elas têm que não só entregar, como, se questionada, tem que negar. Falar, não entreguei nada. Então, realmente, é um ambiente que causa um pouquinho de insegurança quando a gente está online, né? E certamente a gente está sendo
pelo menos, a gente tem como diz um amigo meu, nós estamos com uma porta fechada, com um cadeado bem robusto fechando, só que a porta é de vidro e os caras podem meter o pé, estourar tudo e entrar e fazer o que eles quiserem. Que foi a criação do DHS, né? Department of Homeland Security, né? Que é o Departamento Nacional de Segurança Nacional dos Estados Unidos, foi criado em 2002. Eles podem fuçar seus e-mails, mensagens, fuçar tudo, tudo, rede social, tudo. Se ele achar, ele é agente, tem fé pública, ele acha que você tem alguma coisa esquisita aí. Ele vasculha sua vida inteira, mete o pé na porta literalmente e o argumento único, exclusivo é a sua e a segurança do país. Para concluir minha fala, Benjamin Franklin, ele tinha uma fala que eu sempre gostei, que era a seguinte: quem sacrifica liberdade, que é o que a gente está falando, por segurança, não merece nenhum dos dois. Benjamin Franklin. Passo as palavras aí, meu colega Marcelo Salomão. Muito bem, muito boa noite, Henry. Boa noite, Samuel. Boa noite, Marcos. A todos prazer estar aqui, Marcelo, com você. Aqui. Legal. Noite, Samuel, eu sou da área de tecnologia e eu sou uma pessoa que não costuma alisar muito, então eu vou direto ao ponto, né? Vamos lá. Assim, o uso de cookies no computador, para quem não sabe o que é cookie, eu vou tentar não usar muito termo técnico, mas assim, são registros que são salvos de usuários no computador e quando você entra dentro de um site, o site pergunta se ele pode, se você concorda ou não deixar informações que você usou navegando dentro daquele site, né? O uso de cookies o tempo todo está somando e ajudando as empresas. Recentemente, a gente desenvolve algumas tecnologias, na verdade, nós estamos com foco um pouco maior na Alexa da Amazon, mas são tecnologias similares do Google e da Apple, da Siri, que a gente imagina que eles estão escutando a gente o tempo todo, né? Nós estamos conversando e eles estão ouvindo a gente em tempo real e armazenando essas informações. Por que nós acreditamos que isso aconteça? Porque o dispositivo está pronto para ser acionado e responder às ações de acordo com o comando de voz, né? Se você falar Hey Siri, ou você falar OK Google, ou você falar Alexa, o dispositivo ele liga e ele responde o que você perguntar para ele. Você acredita que isso é verdadeiro, autorizar parte dessas companhias? Cortou um pouquinho o final da sua fala, mas eu acredito ter entendido a tua pergunta e eu acredito por vários motivos, né? Eu acredito, primeiro porque na própria política de privacidade, seja do dispositivo, da marca do dispositivo, ou da rede social que você usa, ou do site que você navega, porque todo mundo clica lá no li e concordo com os termos, mas na verdade não leu. E é impressionante como que os caras, ainda que em letras minúsculas ali, os caras contemplam. Você autoriza, nós, seja usuário, aplicativo... Você acredita que mesmo o cara não concordando, eles estão ouvindo ou eles param de ouvir? Cara, eu acredito que eles estão ouvindo. Eu acredito que eles estão ouvindo. Porque eu acho também. Eu não sou, cara, eu acredito e aí eu estava falando que acredito por conta da política de privacidade, acredito por conta dos próprios anúncios personalizados, que eventualmente nós estamos conversando aqui sobre a abobrinha, né? E daqui a pouco aparecem alguns anúncios direcionados de abobrinha para mim, uma mais linda que a outra, né? Como que os caras sabem? Eu nem digitei, né? Então, assim, os caras não só têm acesso, como eles mineram essas informações e fazem negócios com as minhas informações, né? Mas você falava agora há pouco, que eu acredito nisso, obviamente, a inteligência artificial é uma evolução, dizem que é uma evolução, né? Então, segundo reza
Os especialistas dizem que, com as informações que os robôs já têm das redes sociais e do que a gente tecla no Google, ele consegue saber qual vai ser a próxima compra que eu farei sem eu saber. Ele consegue, com a inteligência artificial, dizer qual é a próxima compra que eu farei. Então ele começa a indicar produtos correlatos. Fala, poxa, mas eu nem falei que ia comprar isso e eu não falei que ia comprar aquilo. Então, com outras informações, ele consegue juntar e dizem que ele sabe mais da gente do que nós mesmos. A pergunta é a seguinte: você há pouco disse, quando a gente falou sobre o Departamento de Segurança norte-americano, que foi criado contra o terrorismo e acaba invadindo a privacidade, você disse que as empresas americanas que tiveram algum componente americano nas suas comunicações, que foram requeridas a entregar informação, documentos ou equipamentos, se forem questionadas, assim, que negar que entregaram essa informação. Então, cai por terra quando a Apple diz que ela nunca entregou os dados e nunca entrega nossos dados para ninguém. Então, de acordo com essa nossa fala, então é possível que a Apple, sim, entregue informações nossas, fotos, nudes, manda uma foto peladão assim, ela pega, manda, guarda essa foto na nuvem e entrega. Então, que nós, sim, estamos vulneráveis porque eles não estão tão éticos assim, né? Então, no fundo, o Google e o governo, eles acabam sabendo tudo da gente, nós querendo ou não, porque a gente assina tudo, a gente usa os aplicativos, não lê nada, não lê manual, e a gente acaba usando para estarmos conectados no planeta. Mesmo que nós lêssemos, a gente assinaria igual, né? A gente concordaria igual. Vem 135 páginas e a gente rola rapidinho, concordo, e já estamos dizendo que a gente vendeu nossa alma para o governo americano ou para o governo brasileiro para ele fazer o que ele quiser da gente. É isso. E o perigo disso, obviamente, é o que acontece na China. O governo ele pega a informação, pega o rosto de todo mundo dos robôs, pega o que fala na rede social, não pode usar Facebook, não pode usar nada, e aí ele persegue todo mundo que for contra o governo, eles perseguem. Então, na prática, aqui no Brasil, eles prenderiam e matariam todo mundo que era contra o Lula e agora prenderiam e matariam todo mundo que é contra o Bolsonaro. É perigoso esse negócio, hein? É perigoso esse negócio, mas assim, eu acho que a gente deve dar um passo atrás e considerar algumas questões. Ainda há pouco eu estava conversando com o Marcelo e aí falando sobre a questão cultural, né? Muitas dessas informações, pelo menos as que, usando a pergunta do Marcelo, do cookie, são informações que estão expostas, né? A gente não tem um pingo principalmente essa nova geração, que elas nasceram na internet, elas falam, caramba, eu preciso ter esse tipo de cuidado, né? Porque já nasceu se expondo, bebê ainda fazendo selfie, então trata-se de uma questão cultural. Esse é o primeiro alerta. Eu não me incomodo em deixar minhas informações, Samuel. Então, pois é, eu em muitas... Ainda ontem eu estava falando com um profissional da Microsoft, na verdade ele é MVP da Microsoft há 10 anos seguidos, é um profissional do banco de dados, trabalha com um banco de dados da Microsoft, e a gente estava falando sobre essa questão e ele falou, cara, você tem um link do Google e você digita o seu nome, ele vai trazer todo o armazenamento que ele tem sobre você, né? Isso daí faz parte da política de privacidade. E aí ele falou assim, quer que eu faça o seu? Eu falei, pode fazer o meu. Ele falou assim, porque o meu veio não sei quantos gigas lá de informações, né? E aí, como ele é um profissional da área de TI, hoje ele estava fazendo baixando essas informações aí, e aí ele estava lendo os códigos e viu que eles armazenam, inclusive quando você está usando o seu celular como passageiro ou como motorista, nesse nível. O que você gosta de consumir quando você está no banheiro, no bidê. Então, você vai... aí é o machine learning, né? Você vai estar ensinando a máquina sobre os seus hábitos, né? Voltando para a pergunta do Henry. Não necessariamente
eles saberão de nós por uma escuta, mas saberá por conta da quantidade de informações que você, pelo seu uso, você está ensinando à máquina, né? E aí o algoritmo, ele certamente é melhor do que a gente nesse sentido, e está mapeando o meu perfil de personalidade, aquilo que eu mais gosto, aquilo que me atrai, aquilo que eu tenho medo, aquilo que eu tenho nojo, aquilo que eu não quero. Ele mapeou tudo isso. Certamente ele sabe muito mais de mim do que eu mesmo. Prova disso são as lembranças de 6 anos atrás que o Facebook me traz, né, como uma forma, uma demonstração de que eu não lembrava, mas os caras lembravam. Mas, Samuel, a gente olha muito como ponto negativo, muitas vezes, essa questão do Google ter informação, mas existe milhares de cases que pessoas que foram salvas, coisas que eram ruins e se transformaram em coisas boas através desses recursos, né? Principalmente, por exemplo, casos de sequestros, que pessoas foram encontradas pelo monitoramento do Google através do dispositivo celular, questão antifurto, que também foi recuperado através do monitoramento. Terremoto, né, Marcelo? Oi? Terremoto também, teve um terremoto. Terremoto, enfim, tem muitas coisas boas que também acontecem por causa disso. E muitas vezes a gente fica falando do lado ruim, do lado negro da coisa, mas também tem muita coisa boa que acontece em função disso tudo que está sendo armazenado, né? Marcelo, eu estava esperando chegar nesse ponto do nosso bate-papo, porque eu tenho especialização em direito médico, né? Direito médico e da saúde no geral. Dou consultoria para alguns consultórios, clínicas, hospitais, e eu não consigo, aliás, eu não, mas não dá para se imaginar um sistema de saúde hoje sem pensarmos em tecnologia. Tá? Em vários aspectos, tanto no sentido de informações, quanto a robótica, quanto a inteligência artificial propriamente dito. A tecnologia, no final das contas, ela não é um mecanismo diabólico, né? Pelo contrário. Afinal de contas, hoje em pandemia, nós estamos aqui num baita de um bate-papo e não seria possível se a gente não tivesse recursos tecnológicos para isso. O meu esforço, ele é sempre no sentido de trazer o benefício da tecnologia, acompanho algumas startups, participo de algumas startups, todas elas com base tecnológica, todas elas pretendem resolver alguma dor, né? Ainda eu lembro que em um dos bate-papos aí, não sei se foi num papo de gênios aqui, ou se foi algum vídeo do Pedro Gadelha, né? Ele estava falando sobre inovação tecnológica, e ele fala assim que lá no Vale do Silício, o foco é nas pessoas, né? E a tecnologia é para ajudar as pessoas que querem resolver uma dor. Então, eu parto desse princípio, né? Por que vem a lei? E aí, trazendo um pouquinho mais para o nosso papo. Eu não sou profissional de TI, embora estou ali no radar. A lei vem porque sempre vai ter aquele que vai ultrapassar o limite daquilo que é estabelecido, né, em benefício próprio ou por algum outro motivo ilícito. Para isso vem a lei, né? A lei ela não vem para acabar com o desenvolvimento tecnológico, da ciência tecnológica, de forma alguma, mas ela vem para organizar, já que estamos num patamar que não se volta mais atrás. Já que nós estamos num patamar tecnológico que não se volta mais atrás. E pelo contrário, quando a gente olha pelo para-brisa e não pelo retrovisor, a gente vê que a tendência é acelerar o processo ainda mais. O que o mundo jurídico pensa? Vamos precisar organizar a situação, né? Porque já que não tem como voltar mais, vamos tentar colocar pelo menos as regras do jogo ali, tá? Então, eu até agradeço a tua pergunta, porque eu, particularmente, eu sou um amante da tecnologia, mas eu tenho que fazer a consideração de que o uso ele deve ser consciente nos termos da lei.
Eu queria Samuel, fazer aproveitando essa questão, tem uma Marcos, pergunta aqui, dentro disso que o Marcelo está falando, a telemedicina, depois se você puder tocar nesse assunto, tá? O participante eu queria só fazer um depoimento. Eu queria só fazer um depoimento, que nós somos muito, em algumas vezes, ou muitas vezes, a gente acaba sendo muito preconceituoso, né? Eu estava em outubro no Rio de Janeiro, outubro do ano passado, e eu fui fazer um passeio no Cristo, e o meu celular sumiu. E o Cristo fica no pé do morro, né? E o meu celular sumiu eu estava com a Silvana e com a Carol, e enfim. E aí eu falei, perdi o celular, né? Já passou uma hora, o celular não apareceu, mas a gente ligava, o celular tocava, então a gente achava que estava perdido em algum lugar. E eu consegui rastrear o celular através do dispositivo que eu deixo ligado do GPS do celular, né? E o cara do morro, que trabalha no morro, no pé do morro, o cara foi extremamente honesto. O cara poderia ter pego um aparelho de celular que custa aí R$ 4.000 e poderia simplesmente desligar e falar que não achou o celular. E o cara, não só do morro, que trabalhava lá na operação, achou o telefone, como me levou em mãos com um mototáxi lá no hotel onde eu estava hospedado, sabe? E eu já estava dando o celular como perdido por dois fatores. Uma por já fazer um tempo que eu não achava ele, e outro por eu ter perdido dentro da comunidade, né? E assim, então assim, eu acho que eu vejo isso é um dos benefícios que a tecnologia proporciona para a gente, né? E eu confesso que assim eu não esperava uma atitude tão nobre do que aconteceu, e eu assumo que assim foi um preconceito da minha parte e não esperar algo desse tipo, né? Uhum. E o mais importante é que assim a gente tem mais pessoas do bem do que pessoas do mal, né? Então, enfim, só queria fazer esse depoimento aqui. Marcos, por favor, pode falar. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Sim. É que eu tive que conectar no outro aqui. Peraí. Bom, Samuel, a questão a pergunta que vem aqui é da legalização da telemedicina. Se você está acompanhando esse assunto, se você pode falar sobre isso, né? E Sim. também a outra questão que perguntaram é do home office, a regulamentação do home office. Se você também, como especialista no assunto, você pode nos dizer como caminham as coisas e o que você pode dizer para nós. Legal. A telemedicina é realidade em alguns países também, e já é uma discussão longa dentro do Conselho de Medicina e dos demais conselhos também da área da saúde. E é polêmico, sempre foi polêmico, já há alguns anos que a lei ela não era aprovada, né, a lei que regulamentava a telemedicina, principalmente por conta do choque geracional entre os médicos que são mais tradicionais, né, mais conservadores, e os médicos que são mais jovens aí, já tem até na tecnologia um modo de trabalho muitas vezes. Aí vem a pandemia, e a pandemia acelera o processo de votação e de aprovação da lei que aprova a telemedicina no Brasil. A grande questão em torno aliás, tem algumas questões que envolvem a telemedicina, mas a telemedicina ela já estava acontecendo, né? Levando em consideração que para algumas especialidades médicas, por óbvio, não é possível, né? Por natureza da especialidade, mas eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Tenho um filho que nasceu com algumas necessidades, e vez ou outra a gente estava lançando mão do WhatsApp e mandando mensagem para um médico aqui, outro médico ali, e o médico dava as instruções telepresencial.
Isso é já uma realidade há muito tempo, só não era regulamentado. Então, por exemplo, assim, ó, o médico pode cobrar por essa forma de atendimento? O plano de saúde vai cobrir esse tipo de atendimento? Avançando um pouco mais, qual que é a validade de uma receita enviada por e-mail? O cara chega na farmácia com uma receita impressa na casa dele, qual que é a validade? Né? Essas eram algumas das questões levantadas antes, né, da aprovação da lei, e agora os médicos estão sendo forçados não, estão tendo a oportunidade de inovar nesse sentido também. Criando soluções para um receituário, para um controle de receituário, fazendo conexões com as farmácias para que validem a sua receita, mesmo os atestados médicos, tudo eletronicamente. Então, já é uma realidade. A lei ela é transitória enquanto durar a pandemia, porém, nesses poucos meses, a sensação, eu perguntando para alguns médicos, eles acham que realmente não volta mais atrás. A telemedicina é uma realidade, surge a partir daí uma série de oportunidades, inclusive de criação de aplicativos, de soluções para a implementação da telemedicina. É uma realidade já. Eu estive com o Cláudio Lotenberg. O Cláudio Lotenberg é o presidente do Albert Einstein e foi secretário de saúde em São Paulo. E numa reunião com o Cláudio Lotenberg, eu perguntei a ele o motivo, junto com uma comitiva de médicos, e minha pergunta foi: por que no Brasil não temos telemedicina? Ele disse que era por conta do corporativismo. Porque os próprios médicos sabiam que quando um paciente vai fazer um retorno, o paciente tem que se deslocar, o médico não ganha de novo, atende correndo, abre às vezes o exame e fala: olha, você não tem nada, tá tudo bem. Então pode ser feito por telemedicina, e aí o ministro acabou aprovando. Mas telemedicina, só para lembrar, né? Telemedicina tem pelo menos 50 anos. Isso. Quando o homem foi para a Lua, você acha que ele era atendido como na Lua? Médico presencial? Era telemedicina, então, que é a medicina à distância. Pois bem, a pergunta minha, o grande doutor Augusto, né, Samuel Augusto, a pergunta é a seguinte: é claro e é óbvio que a tecnologia ela vem para o bem, ela vem para melhorar a condição da medicina, da engenharia, da sociedade em geral. A minha questão que eu lhe fiz, e eu insisto agora, para que você fale qual a sua percepção diante do direito, é que na China eles fazem sim o rastreamento das pessoas, tem perseguição política, né? Nos Estados Unidos, as pessoas têm sim o seu Facebook rastreado e às vezes eles são deportados por informações que estavam dentro do Facebook. Então, eles olham suas redes sociais e além do Homeland Security. Nós corremos esse risco no Brasil também pela essa série de movimentações de fake news, de bloquear redes sociais, de vasculhar redes sociais por um aspecto político. É possível que seja aprovada uma lei no Brasil, pela sua experiência no direito, dessas movimentações, alguma lei que possa prejudicar o cidadão comum com esse argumento de nos proteger? Eu acho um pouco difícil isso acontecer, tá? Tô me enroscando aqui nos cabos, peraí. É difícil mesmo mexer em cabo de computador, de fone de ouvido. Tem um para um ouvido, outro para outro ouvido e um que enfia no buraquinho. É complexo. Tá? Mas, enfim, tudo bem. Enroscou na cadeira, na rodinha da cadeira, mas vamos lá. Henry, nós estamos num ano de eleição. Vamos trazer um pouquinho mais para a realidade aqui. A sorte é que essa pandemia, sorte entre aspas, né? Pandemia não é sorte nunca, mas essa pandemia ela veio a colocar uma espécie de, pelo menos uma sensação de água fria
na pré-campanha dos políticos. Mas não precisa nem ir tão longe. Se a gente for analisar na eleição passada para a presidência, a gente viu que o país ele rachou, e ele rachou entre direita e esquerda. As manifestações elas eram organizadas por meio virtual. Muitas dessas retaliações, inclusive dentro das corporações, foi por manifestação pessoal da pessoa. Então, por exemplo, eu sou um cara com visão um pouco mais tradicional, um pouco mais de direita, e que se eu postar isso, eu acompanhei alguns processos de seleção em algumas empresas que o cara analisava o perfil para ver se ele era de direita ou de esquerda, sabe assim? Então, isso já vem acontecendo. A sua pergunta ela vem no sentido de uma lei, né? Da existência de alguma lei que venha mitigar isso. Cara, o Brasil é um país campeão na criação de leis, né? Eu acho que o grande problema do Brasil não é muito a criação da lei, e muitas vezes nem a execução da lei, né? Eu vejo que nós temos no Brasil um problema do brasileiro, né? Então, eu fico um pouquinho receoso de colocar nas costas do legislativo um problema moral, assim, ético-moral da formação da pessoa, né? Então, eu não sei, cara, eu sou meio cético com relação à solução do problema por meio de uma lei, assim. No caso do George Samuel, Floyd... pode, por favor. No caso do George Floyd nos Estados Unidos, no Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, os manifestantes eles se instruíam para apagar o seu rastro digital. Então, essa era a informação. Apague seu rastro digital, desligue a sua localização, como falou o Salomão, desligue a sua localização dos celulares, não poste que você vai no protesto, usa máscara, não tira foto de colega de outro manifestante, tira selfie. O intuito dos manifestantes, porque eles sabiam que eles iam ser identificados pelas redes sociais, eles seriam demitidos dos seus trabalhos, seriam processados e presos pelo Estado. Então, por isso que eu perguntei se isso é possível que aconteça aqui no Brasil também, porque lá aconteceu. Então, mas aí eu acho que eu acho que é uma ingenuidade, né? Porque se eu sair aqui fora agora no portão da minha casa, na minha casa tem 2 câmeras assim, né? Na do vizinho mais 2, no da frente mais 2. Então eu estou sendo fiscal, e isso numa região central, dependendo nesse caso da manifestação, pouco importa eu desligar e não ter lastro, né? De publicação e nem de registro. Eu estou sendo registrado, ainda que remotamente. Sem contar eu estou assistindo uma série que ela demonstra bem esse exemplo, essa situação que você colocou, Henry. Se passa num colégio, né, espanhol, e numa regra como essa que você colocou, sempre vai ter um lá no cantinho que vai estar com o celularzinho aqui no cantinho só filmando tudo, né? Eu acho que realmente nós estamos num lugar hoje, num tempo que o nosso anonimato ele está totalmente em xeque, talvez em xeque-mate. Samuel, falando em empreendedorismo, falando um pouco sobre empreendedorismo, quais são as oportunidades que você vê para quem gostaria de atuar na área de LGPD? Quais são as oportunidades que tem no mercado? Como que você vê isso daí? O que é LGBT? LGPD. Não, pô, que LGBT é o outro. O que é? Então explica aí, rapaz. Você quer falar a lei geral de proteção de dados. O nosso Fora da Caixa empreendedor não sabe de tudo. Nem eu. Saber. Tem que explicar. A lei geral de proteção de dados. Mas a sigla o Henry falou errado aí.
Qual que é a Então, sigla? eu não sei, ele me deixou na dúvida se eu falei errado ou não, e aí eu fiquei com dúvida. Né? Entendi. Não, Mas, assim, Marcelo, quais são as oportunidades que a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz para nós que somos empreendedores e quais são as oportunidades que estão aí no mercado? muitas oportunidades. Muitas oportunidades e para algumas áreas, né? Eu estou me referindo à área jurídica, à área tecnológica, enfim, e áreas afins. A solução a criação de soluções em torno da LGPD são muitas. A Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal, ela visa basicamente com que as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, que coleta dado, que trabalha o dado das pessoas, a LGPD ela vem para falar assim, ó, ok, primeira coisa, você precisa de coletar esses dados? Se você precisa coletar dados, quais os dados que de fato você precisa? Porque às vezes você vai comprar sei lá, fazer uma pesquisa de um curso numa universidade e ele já pede seu CPF, RG, você pede seu endereço, se você é pai, se você é mãe. Qual que é a necessidade que essa universidade tem de coletar esses dados? Vender essa lista para alguém depois. Para telemarketing infernizar a nossa vida. Começa o princípio da LGPD justamente a partir daí. Os nossos dados, eles valem muita grana, e nós nem sabemos disso, né? A LGPD, portanto, ela vem colocar regra no jogo, falar, ó, meu, empresário, ou seja lá quem for que tenha dado, né, empregador que pega os dados do seu funcionário, enfim, você de fato precisa. Se você precisa de todos esses dados. Ok, ficou determinado que você precisa de coletar alguns dados para a execução da tua atividade. Ok. A partir daí surgem outras perguntas. Onde você está armazenando esses dados? Até quando você fica com esses dados? Quem cuida desses dados? Né? O que você está fazendo enquanto ele está em seu poder? Você está transferindo para outras pessoas? Para quem são? No caso, por exemplo, de um consultório transitar dados de um paciente, de um consultório para um plano de saúde. Então, está transitando esses dados. Para quem mais você está compartilhando os meus dados? Então, Samuel, eu vou melhorar a minha pergunta, tá? Como que a gente ganha? Melhora. Como que a gente ganha dinheiro com isso? Isso. Eu vou chegar lá. Só estou dando um pano de fundo para poder fazer sentido o que eu vou te responder. Portanto, o objeto principal da LGPD é o usuário, o que na lei chama-se de titular dos dados. Okay? Então, ela vem para proteger esse usuário, esse titular dos dados, e empoderá-lo no que diz respeito aos seus próprios dados. Afinal de contas, os meus dados eles não são da universidade ou da loja que eu comprei, os dados são meus, e eu preciso saber o que está acontecendo com isso. A partir da lei que nasce com esse propósito, uma das obrigações legais é que a empresa ela precisa ter um responsável que precisa ter uma pessoa que responda por todos os dados pessoais que transitam dentro da empresa. Vai sobrar para o contador de novo, Samuel? Rapaz do céu, você acredita, cara, que normalmente fala-se no profissional de TI ou no advogado, porque a lei ela não especifica se tem que ser advogado. Fala que tem que ter conhecimento jurídico e tem que ter um conhecimento técnico ali, né? Então pode ser um ou outro. Em Portugal, por exemplo, a gente percebe que a maioria são profissionais de TI, que são os responsáveis, as pessoas responsáveis pelos dados, né, nas empresas. Na França, por exemplo, são mais advogados. Só que em alguns lugares é justamente o contador que você está dizendo aí.
alguns contadores estão ficando Eu responsáveis tenho visto isso, por isso que eu te perguntei, porque eu tenho visto isso. uma pesquisa que eu fiz aqui rapidinho antes da nossa entrevista, eu vi que muitos contadores estão se responsabilizando por essa questão. Então, por Isso. isso que eu te perguntei se no Não, Brasil... faz sentido. Faz sentido. Afinal de contas, o contador, ele já tem essa uma pessoa responsável... responsabilidade já pela empresa. Isso, e essa pessoa responsável por esses dados, ele não precisa ser um contratado, ele pode ser um terceirizado, a lei permite, Sim. né? Então, o contador, ele tem alguns contadores que estão se especializando aí para poder responder nessa parte. Mas respondendo um pouco mais especificamente a pergunta do Marcelo, muitas empresas, Marcelo, eu estou dizendo todas as empresas, elas vão precisar se submeter a um processo de adequação da lei. Tá? O processo de adequação da lei, ela pressupõe uma série de critérios, uma série de análises e de adequações. Surge a partir daí, por exemplo, para quem é da área de tecnologia, cria soluções, existe uma necessidade de, muitas vezes, as empresas elas terem recursos, e normalmente recursos tecnológicos, para poder viabilizar a implementação, a adequação da LGPD, né? Então, de repente, softwares que vai facilitar o mapeamento, softwares que vão facilitar uma capacitação, um treinamento para a equipe que vai precisar entender da responsabilidade que ela tem com os dados do cliente, do paciente, seja lá de quem for. Então, já existem no mercado inúmeras startups, inclusive, criando soluções para apresentar para as empresas, justamente com o argumento de que vai ficar mais fácil delas estarem adequadas e em conformidade com a LGPD. Eu não vou falar exatamente aqui quais são as adequações, mas elas perpassam por alguns pontos de atenção. Por exemplo, a gente chama mapeamento de dados. Então, numa empresa, nós vamos precisar entender, primeiro, quais são as pessoas que ela coleta os dados? São colaboradores? São clientes? São fornecedores? Para cada rol desse tipo de pessoa tem um banco de dados? Quem que lida com esse banco de dados? Existe um cronograma de senhas ou é senha padrão? Uma série de outras questões que a empresa que ela está totalmente analógica, ela vai sofrer muito mais. Então, ela vai passar a buscar alguns recursos para poder estar em conformidade com a lei. Surge a partir daí, então, uma série de oportunidades de se criar essas soluções, ou mesmo para o profissional liberal responder como DPO, que é o encarregado responsável pelos dados nas empresas. Legal. Ô, Henry, o Marcelo fez uma boa pergunta? Claro que não, né? Ele está com dificuldade de fazer pergunta inteira. Ô, Marcelo, deixa eu falar, pergunta mais importante. Está sem áudio, Marcelo. Ele quietinho é um poeta. O Henry só fica falando dos Estados Unidos, não sei o quê. Marcelo, minha vez. O Henry, deixa de ser pessoalista, Henry. Para com isso. Educado. Boa! Deixa eu te perguntar, Samuel, uma pergunta muito importante que você não conseguiu completar, e eu pedi a sua gentileza de completá-la. Qual, se você não lembra, tudo bem, mas eu sei que você é uma pessoa inteligente, qual é o nome da série do Netflix que você falou espanhola, que eu preciso anotar aqui? Qual que é o nome? É óbvio que eu não falei na hora, porque eu não lembrei, né? Mas tem que falar pra gente, agora eu tô curioso. Depois nós colocamos na descrição. Coloca na descrição, por favor, Samuel, você fica devendo essa. Agora, você quer fazer 2 perguntas, não de cada vez?
Não, peraí. Eu Nossa, preciso ir no chat, agora é minha vez. Depois Não, eu volto com o Marcelo. Eu tenho uma última Depois eu pergunta volto com o para Marcelo. finalizar. Não, você vai voltar e Você fazer mais. perguntou, Marcelo. Vai perguntar de novo. É Não, porque de você cada só fica vez. falando dos americanos, hein? Ah, mas é que você não entende. Vai hot dog. Falou do I don't indiano know. também, pô. The books on the table. Ô, Deixa eu ir lá Samuel, no chat, ó. Deixa eu ir lá no chat. enquanto você vai lá, eu faço a minha pergunta, que é minha vez. Ô, Não, você vai Samuel, confundir o Samuel. não, Samuel é um rapaz inteligente, muito Ah, você sabido. fica constrangendo as Samuel, pessoas, hein? a Para de pergunta é a constranger o seguinte, Samuel. Você fica querendo que o cara lembre o A nome da pergunta é a série seguinte, aí. Samuel. Deixa o cara é o Deixa eu convidado da noite. Cara, eu faço pergunta inteligente, dá licença. Samuel, você é indiano? Você é indiano. Há Samuel. controvérsias. Não, Samuel, Olha, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta pessoalmente séria com o Samuel, ele não cheira curry, eu te garanto. Mas ele tem um aspecto, né? Olha só. Isso é preconceito. Samuel, eu queria ter um cabelo desse Não, aí. pô, eu tenho amigos indianos, para com isso. Eu não apoio Marcelo essa Arruda, postura. Juliana Essa postura, Marques, isso é preconceito. Alessandro Missola, Gustavo Simões, Gustavo Pimentel, Robson. Gustavo Simões está fazendo pergunta aqui. Fala com a minha mão, Salomão. Ana Adriana, José Rubens. Ô, Toshio Ito. Henry tretando com o Marcelo. Sempre espero esse momento. Tô não. Ora. É o Henry o culpado, Toshio? É culpa do Marcelo. O Marcelo que começou. Vai ficar sem pipoca, hein, Henry? O Marcelo que começou. Marcelo, só Samuel, Marcelo. Uma empresa que pedir na portaria seu nome e RG para autorizar a entrada dessa pessoa, já tem que se adequar ao correto? E quais as penalidades para quem não se adequar? Olha que pergunta interessante. Você vai num condomínio, o cara pede todos os seus dados, fica com o seu dado, com a sua foto. Como é que vai ficar isso a partir de outubro? É isso, né? A lei entra em vigor em outubro. Vamos para esse contencioso agora e depois a gente volta para o Henry e para o Marcelo responderem, mas ele pergunta também se essa lei vai pegar. A gente teve no Brasil recentemente a lei não sei se foi do Simples Nacional, a lei trabalhista nova, que ela foi mudando, né? Vai ser em janeiro, depois mudou para outubro, foi indo, justamente porque tinha muitas dúvidas. Essa lei agora vai vigorar, vai entrar em outubro mesmo, ou você acredita que isso aí, por conta da pandemia, eles têm uma boa desculpa também para jogar lá para frente? Mas pera lá, Marco, o que é contencioso? Contencioso é o específico do conteúdo da matéria, o que ele vai explicar para nós. Depois a gente volta a debater os Estados Unidos, a China e as falando coisas difícil, aí. Hein? Só porque ele é advogado. Eu tenho um mentor em Ourinhos, esse que é o motivo. Obrigado, Marcos. A pergunta é muito boa. Claro, Marcos. A lei ela fala que ela traz alguns capítulos e algumas seções, ela fala para quem serve a lei e para quem não serve a lei. E nós sabemos que a lei ela serve para quem utiliza os dados para fins comerciais, para fins de negócio. Para quem usa dados para fins pessoais, a lei não vai contemplar você. Então, por exemplo, você mora num condomínio e aí nós vamos fazer um churrasco lá no condomínio do Salomão. Boa. E ele passa uma relação de convidados, né? E, quer dizer, não tem finalidade comercial nenhuma nesse sentido. É lógico que na portaria... O Henry não pode vir na minha casa. Eu pulo o muro. Eu nem queria. Eu vou entregar pizza e entro correndo. Então, para fins pessoais, a lei não vai ter nenhum impacto, tá? Tem uma outra questão, quando se trata de condomínio, que é o legítimo interesse. As bases legais, todo mundo que for usar, todas as empresas que forem usar dados pessoais, ela vai precisar justificar o porquê você está utilizando aqueles dados com base na lei.
eu estou usando os dados por conta disso. E a lei, a LGPD, ela vai amparar, ela vai ser uma base legal, ok? Tá certo, então você vai conseguir obrigar a pessoa a dar os dados antes dela entrar no patrimônio, ou não? Então, quando um dos artigos da lei fala que tem que o legítimo interesse ele é uma base legal. Então, o condomínio ele pode definir entre os condôminos que, por uma questão de segurança, eles vão pegar os dados para eles saberem quais são os visitantes que estão passando por ali. Então vai precisar constar no estatuto, no regimento interno, isso daí também, a partir de outubro. É isso que ele quer saber, se a partir de agora vai ter que se adequar a isso, né? Os condomínios, a partir do momento que ele se fundamenta numa base legal, ele pode sim, ele tem a prerrogativa de coletar os dados. Ele só vai precisar atentar para o princípio da necessidade, o princípio do mínimo possível de dados, é só mesmo aquilo que ele necessita, e aí ele vai precisar arcar também com todo o ônus que a lei pede. Ter uma pessoa responsável para responder por todos esses dados, síndico vai se lascar. ter transparência, onde está armazenado, e outra, na medida da solicitação do titular, ele pode solicitar que os dados sejam excluídos, e aí o condomínio ele vai precisar atender, porque, afinal de contas, o dono dos dados é o visitante do condomínio, nesse caso. Legal, agora a outra questão era, só para ele completar, Henrique, a outra questão era se a lei vai entrar mesmo em vigor a partir de outubro. O Valdenor me corrigiu ali, não é lei trabalhista, é o e-social, que ficou postergando. E, Valdenor, seja bem-vindo à nossa live, um grande abraço para você aí de Marília. O Samuel, então, essa lei vai pegar mesmo? Qual que é a sua percepção? Em outubro vai começar, vai precisar de ajustes? Pelo que você leu de tudo, né? Não dá para a gente explicar tudo aqui, mas pelo que você tem entendido, o que você pode dizer disso? Só para a gente poder passar para o Marcelo e para o Henry, né? Tá. Respondo essa e depois o Henry pergunta? Sim, Samuel. Isso. A lei vai pegar, a lei é uma realidade, tá? E o pior é que essas perguntas, elas advêm não do nada, né? Mas essas perguntas é porque, de fato, existe uma descrença, não só nessa lei, mas no processo legislativo brasileiro, né? Não só o e-social, como o Valdenor colocou, um abraço, Val, mas algumas outras leis, ela acaba sendo sempre prorrogando e acaba caindo em descrédito, tá? A lei ela vai cair, ela vai vigorar, não vai ser uma realidade, ela é uma realidade, ainda que foi postergado em razão da pandemia, viu, o Marcos? A lei ela vai ser aplicada a partir de agosto agora. As multas, sanções delas, que seria já de imediato, ela foi prorrogada para março do ano que vem, tá? Mas é uma realidade. A grande questão é que os empresários, as empresas, num geral, por não botarem uma fé, ela não está se mexendo no sentido de se adequar à lei. E aí, na hora que vier uma fiscalização, ou pior, na hora que de fato ela for vítima de um vazamento, ou de alguma situação que acabe prejudicando o titular, aí certamente o ônus vai ser maior, o ônus para remediar vai ser muito maior do que se tivesse prevenido. Mas culturalmente, a empresa e o brasileiro, ele sempre deixa para a hora que picar, ele vai lá remediar. Entendi. Mas o Samuel, ele pergunta se o motivo da segurança já basta para o condomínio pegar os dados das pessoas. Já basta, porque, afinal de contas, é uma propriedade, em tese, privada ali, né? Legal. Perfeito, Gustavo. Vou passar para o Henry agora, para o Henry poder
dar sequência, por favor, Henry. Samuel, essa lei ela já existe, né, como código de ética dos médicos, né? Então, os prontuários médicos eles são sigilosos, tanto que o presidente colocou um outro nome no prontuário médico dele do exame primeiro de Covid, alegando que ele tinha esse direito de ser preservado as informações dele e preservado o resultado ou o prontuário médico. Então, você como especialista em direito médico, isso já existe na área médica, ele vai ser ampliado para outras áreas, correto? Só aproveitar a sua pergunta e falar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai muito além, ou melhor, vai muito além não, ela são os dados virtuais, digitais, online ou offline, e também os físicos. E eu me lembrei disso, quando você fala da área médica, os caras eles trabalham com muitos prontuários físicos, né? Papel, ficha. Isso, aquela fichona. Isso, e aí sabe o que eles fazem? Desculpem meus amigos, colegas médicos aí, né? Cara, não. Infelizmente, também não estão tendo a sensação de necessidade de adequação, né? Infelizmente, às vezes eu estou em algum hospital e passa algum colaborador com aquelas caixas de prontuários, de ficha, e coloca em alguma salinha. Cara, isso não pode, né? Precisa ter um processo porque a partir da vigência da lei, está absurdamente exposto os dados dos titulares. E até agora não tinha nenhum dispositivo legal que obrigasse ele a digitalizar. Isso, mas a partir de agora, Marcelo, aí você respondeu a pergunta do Marcelo. É um céu de brigadeiro essa lei, porque nós vamos ter trabalho para digitalizar a documentação, que vai ser obrigatório, né, para essa lei, e muito trabalho, é um céu de brigadeiro essa situação. Pelo menos eu vejo assim. Acho que está respondido ao Marcelo aí que, em termos financeiros, vai gerar demanda, vai gerar valores, vai gerar investimento. Outra coisa que o Marcelo comentou num encontro passado sobre tecnologia, Marcelo, a gente falava sobre uma loja que ela usou uma tecnologia mais avançada para captar a imagem dos consumidores dentro do shopping, dentro dessa loja, e ela, pelo comportamento do consumidor, ela conseguia mapear a vontade dele, os gostos dele, e aí a lei entrou e derrubou, falou, olha, você vai guardar onde essa informação? Não é só para saber o que ele gosta, não pode. Ninguém autorizou você usar a imagem e nem o comportamento do consumidor. Então, essa lei também... Esse projeto foi nosso. Oi? Projeto do Marcelo, esse. Então, Marcelo, mas aí essa lei ela pode dar uma brecha para organizar isso, né? Já que se isso é feito de forma lícita e com boa intenção para ajudar o comerciante, a ajudar o consumidor, então essa lei pode também vir nesse benefício para esse tipo de tecnologia, né, Marcelo? Eu ainda acho um tanto confuso essa lei, porque eu acho que é uma lei muito difícil de colocar em prática nos pormenores, num condomínio, por exemplo. Eu não acho que o condomínio vai montar uma estrutura para fazer isso. Eu acho que essa lei... É o Severino que vai fazer tudo isso. Então, eu acho. E eu acho também que essa lei ela tem uma confusão muito grande entre a ética e a moral, sabe? Eu vou tentar construir um raciocínio. Eu sei que a gente já passou do tempo, né? Mas assim, o governo ele proíbe, existe lei que proíbe que você cobre serviços indexados em salários mínimos, mas quando uma indenização ela precisa ser feita, ela é baseada em salários mínimos, né? O governo ele cria uma lei falando sobre proteção de dados, mas o governo hoje é um dos maiores detentores de dados do país. Hoje, todas as transações com cartão de crédito, elas são fornecidas para o governo, né? Todos os impostos, todo imposto de renda, toda declaração, ela está armazenada no governo. Toda nota fiscal emitida, para ela ser emitida, ela precisa de uma autorização da Secretaria da Fazenda, ou seja, o governo tem essa informação. O governo sabe o que você compra, quanto você gasta, onde você gasta, qual é a sua frequência de compra, se você usa dinheiro, se você usa cartão, O governo tem todas essas informações. Existe um supercomputador, se eu não me engano, ele fica localizado em São José dos Campos,
ele foi nomeado como T-Rex, e ele faz todos os processamentos e cruzamentos de informação disso daí. Então, assim, me parece que existe uma confusão por parte do governo e por parte dos legisladores entre a ética e a moral, né? Ele diz que os demais precisam ter cuidados, precisam gerenciar e ter todo esse cuidado e tem essa proteção, né? Mas o governo não te dá a opção de não autorizar ele não ter os seus dados, ele te obriga a ter os seus dados lá, sabe? Então, assim, isso me parece um pouco distorcido, essa questão ética. Mas foi isso que eu disse no início. No início eu disse que a tecnologia é maravilhosa, mas o governo faz o que ele quer e usa porque ele quer. Ponto. É isso. A lei a gente tem que rezar. ela traz... A gente tem que rezar para o governo ser bonzinho e só usar para o bem. Porque se ele resolver usar para o mal, você não tem o que fazer. Você fica refém. Que o Estado tem toda a nossa vida, não é nem só a nossa situação agora, né, Marcelo? Ela tem não só o status quo, mas ela tem todo o nosso registro, inclusive da certidão de nascimento à certidão de óbito. Todos os bens que você tem, então todo o histórico da sua vida, o Estado tem essas informações. Tanto é verdade que essa preocupação, e esse comentário de vocês é pertinente, tanto que a lei ela traz um capítulo específico e ela fala do tratamento de dados pelo poder público, né? E aí, então, sim, não sei se isso responde, se isso alivia um pouco ou não, mas para o efeito da LGPD, o Estado, que é muito além do governo, porque o governo muda, o Estado ele vai continuar por aí, né? O Estado, sob a justificativa do bem comum, ele vai ter essa coleta e esse armazenamento desses dados. Só que o Estado também está submetido à força da Lei Geral de Proteção de Dados também, tá? Ô, Samuel, deixa eu só ver aqui se você tocou todos os pontos que você prometeu ali no grupo. Se tem alguma coisa que você ainda não falou que você queira explanar rapidamente, porque a gente já está no final. Você falou sobre antivírus, senha no celular, notebook, sabe reconhecer se o site é seguro, informações. Você consegue dar Nós vamos precisar de uma outra live para isso, mas você consegue dar uma resumida aí, né? Pelo menos nessa questão que para nós aqui é fundamental, a questão de você estar recebendo dados no celular, passando os seus dados, né? As pessoas, às vezes, de ingenuidade, elas acabam passando número de cartão de crédito, passando o contato do Henry aí também, sem precisar, né? Aí o Henry começa a ficar recebendo chamada de telemarketing e tudo mais, que foi o que ele mencionou ali. O que você propõe, né, de solução para nós, para a gente se defender melhor, e o que você diz que é mais frágil para a gente poder evitar. Vamos lá, rapidinho. O que eu quero provocar quando eu faço esses questionamentos é com relação provocar, despertar, pelo menos, é que existe um universo paralelo a esse universo que nós estamos aqui, né? Que é o universo imaterial. E os dados, ele passa necessariamente por esse universo imaterial, e há quem não concorde, mas existe uma expressão muito clássica aí para a gente que está falando sobre LGPD, sobre dados, que fala que os dados é o novo petróleo, né? Eu costumo perguntar o seguinte: quanto que o usuário paga para criar uma conta no Facebook, no Google, para utilizar o WhatsApp? São todas redes, Instagram, são todas redes que a gente quase que não consegue ficar sem mais. E a gente não paga nada. E nós estamos falando das empresas que mais faturam no mundo. Você acha que o dinheiro vem de onde, sendo que você não paga nada? Você é o produto.
A informação que você posta ali sobre você, sobre o que você faz, sobre o que você tem, sobre o que você deseja ter. Essas informações pessoais, elas estão valendo muito dinheiro para outras pessoas, né? Nas suas costas. E o pior, sem que você saiba. Porque a partir do momento que você sabe, como o Salomão fala, eu sei e não me incomodo. Ok. Eu estou me referindo àquelas pessoas que elas estão ingênuas nesse universo todo. Por isso que eu falo que é interessante se atentar para essas questões de quanto os seus dados valem, né? E do quanto a sua privacidade está vulnerável, uma vez que os aplicativos eles pedem antes de você apertar o aceito, ou antes de você apertar para baixar, ele pergunta se você aceita ou não que ele tenha acesso ao seu microfone, à sua câmera, ao seu álbum de fotografia e à sua privacidade. Né? E aí nós não estamos falando nem daquela invasão para o cara roubar dinheiro do teu banco. Né? Depois a gente vai, de fato, entrar numa outra questão, que é a mineração dos dados e transformar isso em criptomoedas e tudo mais, enfim, é um outro assunto, mas hoje a espionagem, a invasão de privacidade, ela nem está muito, ou não está apenas ligado ao vazamento para eu esqueci a palavra, mas eu quero me vingar de você, então eu vazo alguma privacidade sua. Nem é muito isso, né? Tem muito mais dados, tem muito mais questões que envolvem essa questão da tua privacidade aí, dos dados que você circula pelas redes, né? Legal. E como evitar tudo isso? A questão do Face AP lá, que você faz aquela... eu vi uma matéria nesses dias de que ali é uma coleta de dados fulminante, né? Inclusive para quem utilizou aquilo lá, né? A pessoa mais nova ficava mais velha. Aí o pessoal teve essa outra agora aí, que a pessoa virava mulher também. Aí só, eu acho que eu não sei quem que falou, aí surgiu essa matéria do Yahoo lá, e apareceu que as pessoas estavam realmente usufruindo dos seus dados, né? Seus dados pessoais ali. E foi o que você falou, você mesmo permite, você aceita, né, isso. Mas não tem outro caminho, pera lá, a gente vai sair do mundo, não vai participar do Facebook. Não, é isso que eu estou perguntando para o Samuel, até que ponto isso é realmente, olha, não clique ali que vai acabar a sua vida, entendeu? É isso que eu quero saber. É com base nesse cenário que vem a legislação, tá? Para proteger o titular contra, não sei se é contra, mas dessas empresas aí que criam essas soluções tecnológicas e coloca a regra, né? Falando assim para o titular, a partir de agora você tem poder sobre os seus dados, ok? Se porventura você desconfiar que os seus dados estão sendo vazados ou que a sua vida, de alguma forma, está sendo invadida, sua privacidade está sendo... Né, você tem possibilidade de chegar nessa empresa e falar, ó, eu quero que exclua os meus dados. Tá? Agora, a sua pergunta é o que fazer? Não tem o que fazer. Né? Na verdade, a gente não tem o que fazer. Essa é a grande realidade. Eu acho que já que não tem como a gente... talvez a solução é a pessoa física, que é o titular de dados. A lei fala pessoa natural, né? A pessoa natural, ela se conscientizar desse processo, ela se conscientizar que existe uma lei que está aqui para ampará-la, juntamente com o PROCON, juntamente com o Ministério Público, juntamente com a Agência Nacional de Proteção de Dados, que já é criada, mas ela não tem um decreto ainda. Existe agora um arcabouço jurídico que vai proteger essa pessoa natural contra eventuais empresas ou pessoas que utilizam os seus dados de uma maneira que você não concorda. E aí é o seguinte, não quer mais, sai do aplicativo e exclui. Legal. Henry, tem uma questão no YouTube ali, você chegou a ver? Não.
Pode falar? Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho. É que o meu browser saiu aqui, a Juliana Marques escreveu. Deixa eu ver se eu reabro aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ela escreveu, consegui aqui. Acredito que quem vai exigir a adequação da lei serão os fornecedores e consumidores globais, nem tanto o governo, exatamente por causa das argumentações que a gente estava falando. Ela acha bem polêmico isso daí, Samuel. Na verdade, Juliana, um grande abraço, minha parceira, minha querida Juliana, professora. Obrigado aí pela interação. O que ela quis dizer é que a adequação da LGPD, pessoal, no final das contas, ela é um baita de um diferencial competitivo, inclusive. Tá? Então, as empresas elas não têm que... Será que vai pegar? Será que não vai pegar? Principalmente para as empresas que pretendem ter presença ou que o seu produto tenha presença, que sua empresa tenha sede no exterior, ou que você tenha transação de alguma forma. Para o mercado externo, você precisa ter e estar adequado com uma segurança de informação. Tá? Legal. Você precisa estar em compliance, você precisa estar em conformidade com a lei. Então, muito mais do que você ficar pensando nas sanções, nas penalidades da lei, você tem que pensar que, a partir do momento que você está em adequação, você tem um diferencial competitivo no seu negócio também. Legal. O Toshio está aí com a gente e ele participa desse quadro agora do bate-bola. Eu vou fazer algumas perguntas para você, você responde rapidamente para o nosso público poder te conhecer melhor. Pode ser? Vamos lá. Whisky, cowboy? Pipoca doce ou salgada? Pipoca fantasy. Doce ou salgada? Agora tem salgada com queijo. Não, sem queijo, sem queijo. Eu prefiro a salgada. Legal. Ô, Samuel, qual o maior inimigo do ser humano? O próprio ser humano. Um choro que você nunca esqueceu? Rapaz, eu sou chorão pra caramba, velho. Não sei. Vai ser difícil. É. Uma viagem que você gostaria de fazer e ainda não fez? Para a África, algum país lá na África, ser relevante na vida de alguém lá. O Henry ia falar para você ir para a Índia, conhecer seus ancestrais. Os avós. Eu vim de lá, né? Então não preciso ir para lá. Quem quer Seu ser ídolo milionário? esportivo, Samuel? Oi? Seu ídolo esportivo? Esportivo, caramba, velho. Ayrton Senna. Legal. Sua comida favorita? Pode ser aquela que vamos comer lá na casa do Henry ou Marcelo? Imagina. Churrasco? Mas aí o Marcelo não pode vir. O Marcelo não vem. A torta da minha esposa, cara. A minha esposa fez uma torta essa madrugada. Né? Ele queria perder o casamento hoje. Né? Vou garantir, né, cara? Tá acabando a live, aí você sabe como que funciona, né? A torta é do quê? Cara, ela faz um meia calabresa e meia sardinha, meu parceiro. Acebolada, você não tá entendendo o que é aquilo. Show de bola. Uma banda musical? É uma recente que eu tô curtindo agora. Não, Samuel é jazz. Você colocou a mesma da série, não lembro o nome. Ele é jazz. A mesma cara, série que você não sabe o nome, né? Uma banda... a banda chama Alzheimer hoje. A banda esqueceu o choro. Banda esqueceu alemã. O choro, esqueceu a banda, esqueceu a comida. A série é Dark, é alemã. E a banda é Alzheimer. Alemã Alzheimer. Não, a banda é uma gospel que eu tô curtindo agora, que é o Sync 3, é uma banda mais Sync vocal, 3. harmonização Legal. vocal top. Sync 3, top. Legal. Samuel, para quem não sabe também, ele toca saxofone, ele é um cara musical, cultural. E, Samuel, um grande abraço para você, agradeço muito que você tenha vindo. Gostaria que você
O Henry e o Marcelo vão dar as considerações finais. Eu gostaria que você desse uma mensagem para o público do Fora da Caixa hoje, né? Passasse essa mensagem sua sobre a pandemia, sobre o momento que nós estamos, para o nosso empreendedor que está nos assistindo agora. Já os meninos falam primeiro? Não, você é o convidado. Galera, uma coisa que tem feito muito sentido para mim hoje é o fato da gente atentar para nossas 5 saúdes, né? O equilíbrio das 5 saúdes. Eu estou me referindo à saúde física, à saúde emocional, à saúde financeira, à saúde social familiar, né? E à saúde espiritual. Se a gente tiver o equilíbrio dessas 5 saúdes, certamente a gente vai ser mais feliz, que no final das contas é o que a gente está pretendendo. Se a gente cuidar do equilíbrio dessas 5 saúdes, a gente vai ter muito mais condição de olhar no espelho e encontrar a nossa identidade, o nosso propósito. E a partir do momento que eu e você encontramos o nosso propósito, seja o que for que você for colocar a mão, o negócio mais cedo ou mais tarde ele vai acontecer. E é sustentável, né? Tem o ciclo de ouro, que normalmente o pessoal fala, vamos fazer tal coisa, depois ele vai discutir como, e depois ele vai falar o porquê. E, na verdade, o ciclo de ouro ele nos ensina, no empreendedorismo, que é o caminho ao contrário. Primeiro, você tem que se encontrar e saber qual que é o seu propósito e o porquê que você está aqui, por que você acorda todos os dias. E aí, depois, você vai saber como que você vai colocar o teu propósito à disposição da humanidade, e depois você vai simplesmente discutir o como, o para quê, né? Primeiro o porquê e depois o para quê. E eu penso que vai ser muito positivo se você esforçar para descobrir qual que é o teu propósito, qual que é a sua identidade, e certamente as coisas vão passar a acontecer de uma forma muito mais satisfatória, e a gente espera que a gente consiga encontrar todos nós do outro lado muito mais feliz, porque essa é a finalidade nossa, é o que eu desejo. Legal. Henry Cardim, suas considerações finais. E eu gostaria que você, Henry, eu gostaria que você hoje, essa semana, desse alguma sugestão para o nosso público também, uma dica sua aí também. Primeiro, agradecer você, Samuel, pela sua generosa participação, poder compartilhar com os Fora da Caixa o seu conhecimento acadêmico, o seu conhecimento técnico do direito e atual, né? Um conhecimento atualizado, útil e necessário para nós, empreendedores. Então, muito agradecido aí por essa participação. E como amigo, né? Como seu amigo, espero revê-lo e abraçá-lo em breve, bem breve, aí em Marília. O que eu sugiro aos nossos colegas empreendedores, que é um momento, obviamente, de nos administrarmos. A gente vai sair dessa pandemia em breve, estamos no finalzinho, né? E acho que vale a pena uma reflexão do que a gente já aprendeu com isso e como nós faremos pós esse momento. O que a gente vai fazer efetivamente de diferente. E o mais importante, nos cobrarmos menos. As pessoas estão usando esse momento para se comparar com o sujeito que é o Wilber, né? Que é o Rodrigo Wilber, que é o cara aqui do lado, aqui, o Marcelo Salomão. Marcelo Wilber. Faz exercício, acorda às 5 da manhã, faz bolo, faz pão, faz calistenia, yoga, meditação, cursos de línguas. Pelo amor de Deus, gente, é um momento difícil para todo mundo, é pandemia, não é para comparar com ninguém, isso aqui não é uma Olimpíada, é pandemia, não é Olimpíada para comparar com ninguém, é tentar ser feliz com o que você tem, com a sua família, com quem você é, com a sua espiritualidade, com a sua religião, com o seu partido político, com o que você acredita, se arrumar treta com a família, se arrumar treta com o amigo, tentar ser mais paciente, saber que a gente tem diversidade, todo mundo é diferente, e isso que Jesus queria, que nós fôssemos irmãos. Irmão, você não escolhe irmão, né? Você soca o irmão, você briga com o irmão, mas você ama o irmão, você tem que gostar das pessoas, e a vida é assim, é conviver, né, com o coração aberto. Então, acho que é o momento de não pensar que é uma Olimpíada, não é uma competição, é só a pandemia, já está no final e nós sairemos mais fortes dela, usando isso que a gente está usando aqui no Fora da Caixa. Compartilhar informação de forma educada, generosa, bem-humorada,
com liberdade para falar com os colegas e aprender com os colegas e sair daqui mais fortes, mais sabidos e melhores. Muito agradecido. Não é Olimpíada, é uma pandemia. Legal, vou anotar essa em Ricardim 2020. Ô, Salomão, se defenda. Falei bonito agora. O que sobrou para você? O que sobrou para você agora? Na verdade, o Henry exagera um pouco, só porque um dia eu queria fazer pizza, eu acabei fazendo um forno para fazer a pizza, ele fica falando que eu faço essas coisas aí. Pô, o cara vai cortar a lenha, corta a árvore, faz a lenha e aí faz o forno. Pelo amor de Deus, eu malemar, eu ligo pro Ligue Pizza. O que é isso? Que vergonha. Mas legal. Ô, Samuel, foi muito bom ter você aqui. O assunto que reflete tudo isso que está refletindo nesse momento sobre a Lei Geral da Proteção de Dados, ele é muito amplo. Eu acho que você foi bastante esclarecedor, acho que contribuiu bastante para todos nós que estamos aí com bastante dúvida, né? Eu ainda mais sou da área de tecnologia, eu já li umas 2 vezes a lei e assim a gente está tentando aplicar nos nossos negócios e assim e ainda não é claro para nós, né? Mas nós estamos trabalhando para isso daí. Eu acho que foi bastante esclarecedor para todo mundo que assistiu. Muito bom estar aqui com o Henry, com o Marcos também. A gente sempre discute de uma forma muito bem humorada, com bastante alegria. E, Henry, eu retiro o que eu disse. Você está convidado para vir na minha casa, tá? O dia que o senhor quiser. Eu faço questão de pescar o peixe e assar o peixe para o senhor poder comer, tá bom? Vai ser peixe. Vai ser peixe. Eu vou às 5 da manhã de bicicleta pegar o peixe, tá? E só para registrar, eu pesco peixe, Henry, sem vara, tá? Eu vou no arpão. Então, eu vou de bicicleta, eu acordo às 5, vou de bicicleta, mergulho, pego o peixe no arpão, trago para cá e você vai almoçar um peixe maravilhoso. Isso aí não é um homem, isso aí é o Chuck Norris. MacGyver. É o MacGyver. Pessoal, a minha dica da semana depois na internet aqui... aí, MacGyver na internet, ele está bem castigado, viu? Cuidado, não queria ser o MacGyver. Minha sugestão da semana, pessoal, é que vocês entrem no nosso canal, no FDCcast, assistam as entrevistas, o bate-papo nosso, enriquecedor, né? Não parafraseando, não fazendo marketing, mas já dizendo que o enriquecedor é por conta do nosso Ricardinho aqui, figuraça. Conte conosco, entre nas redes sociais também, nos acompanhem, e é muito importante que vocês estejam também atentos aos nossos parceiros também, a Pops Fantasy ali de Marília, o próprio Samuel também, nós vamos deixar na descrição ali os dados dele, né? Dados pessoais dele. Com a nova lei agora nós vamos usar a entrevista para que ele aceite. Clica aí, aceita os cookies aí, Samuel, e nós vamos colocar os dados pessoais dele ali para vocês poderem entrar em contato também com ele. Tá bom? 4 pautas do Aguinaldo, 4 pautas do Aguinaldo também de sexta-feira. O nome da série da Espanha e também mas nós vamos no próximo programa nós já vamos ter tudo completo ali. Tá bom? Um grande abraço para você, Samuel. Muito obrigado novamente. Um abraço para o David. David, obrigado pela correria, pela produção. Grande abraço a todos. Mão adiante, mão para frente. Valeu. Boa semana a todos. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.